Bem-vindos a mais um curso Legale. Nós estaremos hoje verificando como elaborar um parecer. Na realidade, eu diria que é uma das áreas da advocacia mais bonitas, porque o parecerista, ele trabalha justamente no estudo, né, na prospecção de novas informações, na avaliação de um produto jurídico ou de uma situação, e certamente, ao ser consultado, ao ser inquirido para a elaboração de um parecer, muito provavelmente ele vai ter que trabalhar algum fato novo no direito, alguma questão que dará a alguém a oportunidade de ter uma nova visão jurídica. Então é uma área muito interessante, é um trabalho muito bonito do advogado, é uma área que não há contencioso, não há lide. Então, uma parte importante, um novo produto que você pode agregar ao seu escritório, né? Além, é óbvio, que daquela consultoria que nós já fazemos no dia a dia, dos telefonemas, né? Das respostas dos e-mails, das respostas dos questionamentos, mas, enfim, esse daqui é um parecer. Um parecer já é um trabalho mais apurado, é um trabalho já realizado numa outra circunstância jurídica, uma outra circunstância técnica. Então, nós vamos estar verificando hoje alguns pontos interessantes sobre esse trabalho, né, sobre essa atividade do advogado. Lembrando a vocês que, embora este vídeo tenha sido elaborado mais com ênfase na questão do advogado, do profissional de direito, é óbvio que qualquer profissional que tenha essa capacitação pode emitir um parecer técnico. Mas aqui, especificamente para essa aula, nós estaremos vendo mais as circunstâncias relacionadas ao trabalho do advogado. Então, antes de mais nada, nós vamos passear, nós vamos aqui transitar pelo Estatuto da Advocacia, trabalhando as seguintes questões primeiramente. O artigo 1º, são atividades privativas de advocacia. Então vamos lá, quando eu trabalho a expressão atividade, eu vou trabalhar o quê? Uma questão relacionada a um dos foros de trabalho do advogado, né? É essa atividade especial. Então, e veja só a outra expressão, privativa, né? Então, aqui existe o quê? Existe uma redução do espectro para somente, então, os advogados que poderiam realizar essa atividade. Veja, essa atividade jurídica, não é? Porque o parecer, como nós vimos anteriormente, pode ser dado por qualquer pessoa capacitada, pode ser dado por qualquer técnico, mais especializado. Mas como esse vídeo, como esse trabalho nosso hoje de 50 minutos, mais ou menos, nós vamos trabalhar as questões relacionadas à atividade privativa do advogado, este é o trabalho do advogado, nós vamos estar circunscrito então a essa questão. Então vejam só, nós vamos pular o inciso 1, porque o inciso 1 vai trabalhar a questão de postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Essa é uma questão, né, que nós não veremos hoje, porque é a questão do trabalho do advogado com a sua capacidade postulatória dentro de um processo no Poder Judiciário. Mas vamos verificar o segundo. Olha o segundo. As atividades de consultoria. Quem é o consultor? Consultor, né, é aquele técnico que, ao ser indagado sobre determinada questão, presta as informações relacionadas ao que lhe foi indagado. Então, vejam só que interessante, né? Esta atividade de consultor jurídico, não é? É uma atividade privativa de advogado. Isso daqui quer dizer o seguinte, embora os nossos colegas que são bacharéis em Direito mereçam todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, enfim, mas eles ainda não estão inscritos, nós vamos ver daqui a pouco aqui embaixo, na Ordem dos Advogados do Brasil, e, portanto, eles não podem elaborar um parecer jurídico, porque o parecer jurídico é uma atividade privativa de advocacia. Então, no caso específico, essa atividade de consultoria, que é onde nós vamos centrar assim mais atenção hoje, ela está relacionada justamente a isso, a emissão de pareceres. E aqui algumas questões são importantes. Nós falamos agora há pouco, né, de que o advogado ele pode ser consultor de algumas formas.
muito provavelmente ele será consultor informal. Nós somos, muitas vezes, em festas infantis, ou até em eventos sociais, ou mesmo relacionados a alguém da família, nós somos sempre consultados sobre um assunto ou outro relacionado à nossa profissão, relacionado ao direito. E emitimos, em relação a essa indagação, um determinado juízo de valor jurídico. Mas veja que interessante, né? Esse é um detalhe, mas existem outros aspectos também relacionados à consultoria. Quais são esses outros aspectos relacionados à consultoria? Também a questão referente a mensagens. Essas mensagens podem ser mensagens eletrônicas, mensagens relacionadas a um e-mail, ou até mesmo relacionadas a um SMS, alguma coisa hoje que você utilize toda essa nova tecnologia, e o advogado, então, emite uma determinada posição jurídica em relação a uma consulta que lhe foi formulada. Então, tudo isso daí, na realidade, é uma consultoria. Então, um dos detalhes dessa consultoria, esse sim, mais específico hoje, é o parecer escrito, o parecer elaborado, não aquele de uma forma menos, vamos chamar assim, menos cheia de complicações, por exemplo, não é complicações, mas detalhes, exigências técnicas que nós vamos ver daqui a pouco, que um parecer elaborado dentro da técnica da ABNT tem, que uma determinada resposta de um e-mail não tem. Então, nesse caso específico, essa atividade de consultoria, então, está dentro dessa consultoria informal. Muitas vezes nós nem cobramos, né, para a emissão desses nossos pareceres informais, pareceres ali dados num evento social, ou de alguém que precise repentinamente de uma determinada informação, e que interessa para ele a posição do advogado, o juízo de valor que o advogado vai fazer em relação ao caso que lhe foi apresentado. Então, vamos verificar agora o artigo 3º do Estatuto da Advocacia, que diz o seguinte: o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro, né, e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vamos inverter esse dispositivo legal, que é o artigo 3º do nosso Estatuto, para o seguinte: quem está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, não é, pode exercer a atividade de advocacia. Então, vejam só, qual é a localização geográfica dessa atividade de advocacia? Onde pode este profissional do direito realizar o seu mistério, realizar o seu trabalho? Em todo o território nacional. E agora sim, merece nós observarmos, então, de novo as atividades privativas de advocacia. Porque, vejam, atividade de advocacia, privativa, consultoria jurídica. Então, dois pontos importantes, só para a gente fixar e já passarmos para o próximo slide. Vamos lá, pessoal. Primeiro lugar, quem pode exercer, então, essa atividade de advocacia? O inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Esta atividade de advocacia, que é realizada geograficamente no território brasileiro, que tipo de assessoria pode ser dada? Não é o caso da aula, mas vamos repetir. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Ok. Agora o próximo, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então, olha que interessante, só para a gente poder passar para frente. Para que possa ser chamado de advogado, preciso de ter uma inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso, número 1. Número 2, além de ter esta prerrogativa de ser chamado de advogado, eu também posso realizar, com base nessa inscrição, algumas atividades que me são privativas. Dentre elas, a consultoria. Então, é nessa linha que nós vamos começar a focar agora. Tá? Vamos passar para o próximo slide aqui. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Bem,
Vamos agora dar a seguinte conotação a isso daqui. Qual é o ato privativo do advogado? A consultoria jurídica. Veja só, são atos privativos de advogado. Então, isso quer dizer o seguinte, de uma forma assim, muito rápida de abordagem. Aquelas orientações dadas em reuniões infantis, em festas, em ocasiões em que um bacharel em direito ou um estudante de direito emite um juízo, emite uma consultoria jurídica, legalmente falando, é nulo. Por quê? Porque a consultoria jurídica, assim como a postulação a órgão do Poder Judiciário e ao juizado especial, é atividade privativa do advogado, que é aquele profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, veja só, não é que eu queira inibir, né? Mas estas orientações, que muitas vezes são dadas até informalmente, numa determinada ocasião, por alguém que se formou em direito, mas não é advogado, e por alguém que ainda está cursando direito, é nulo. Né? Então, aqui são nulos. E aí ainda tem uma outra repercussão, né? Sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Então, vamos trabalhar esse artigo, antes de nós passarmos para o 22, da seguinte maneira. Número 1, a consultoria jurídica é a atividade privativa de advogado. Ponto. Quem é o advogado? É aquele profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Ok. O que mais? Qualquer consultoria realizada, que é um ato privativo de advogado, realizado por quem não esteja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, além de ser nulo, também está sujeito a sanções civis, penais e administrativas. Então, vamos deixar isso daí bem claro, para quando nós trabalharmos as próximas coisas, entendermos que, especificamente, essa posição de hoje, e tudo o que nós vamos falar aqui, está direcionado para aquele que está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e para aqueles que não estão, apenas uma informação jurídica para que ele possa, então, tomar conhecimento de como é que nós trabalhamos esse mundo relacionado à parte de advogado. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados. Não é fixados por arbitramento e nem sucumbência, que são outras questões. Então, vamos lá. Nós temos que observar o seguinte aqui, e aqui é muito importante. Quando eu realizo uma consultoria, quando eu emito um parecer, quando eu respondo a uma indagação de alguém, a uma questão que é direcionada ao advogado, e o advogado emite um parecer, né, emite uma resposta técnica em relação àquilo que lhe foi perguntado, em linhas gerais, ele tem assegurado, ele que está inscrito na OAB, o direito aos honorários convencionados. Obviamente, se convencionados forem. Né? Então, eu queria deixar bem claro que, então, nós podemos emitir um parecer, nós podemos emitir uma posição jurídica sobre o que nos é indagado, sem os honorários, né? Porque os honorários serão assegurados desde que convencionados. Então, isso daqui é muito importante. Ao, então, emitir este parecer jurídico, se você deseja cobrar por ele, se você deseja cobrar por esta consulta, se você deseja cobrar por esta posição, uma indagação que lhe foi dirigida do ponto de vista técnico-jurídico, é muito importante que você adote esta cautela, que você faça uma convenção de honorários advocatícios referentemente àquilo que lhe foi encaminhado. Lógico que o máximo de segurança possível para isso daí, qual é? Lógico, elaborar um contrato de honorários advocatícios relacionados àquele parecer que será dado. E aí a forma de cobrança, a forma de como é que será realizado, então, o pagamento desses honorários convencionados. Próximo slide. Nós temos uma tabela. É uma tabela de honorários advocatícios. É lógico que essa tabela, nós já sabemos, mas é muito importante relembrar, né? Ela tem um mínimo, mas não tem um máximo. Por quê?
porque a cobrança de honorários advocatícios, ela depende de várias circunstâncias, né? Principalmente, no caso de majoração, relacionadas à estrutura do escritório e principalmente à capacidade do advogado que está emitindo o parecer. Quanto mais especializado, quanto mais cursos este advogado tiver realizado, quanto mais informações ele tiver agregado, obviamente, maior será o seu limite de honorários advocatícios. Então, mas vejam, isso daí hoje nós estamos trabalhando até nesse vídeo nosso, só umas circunstâncias de qual seria o parecer escrito, né? O mínimo é R$ 1.688,18. Não é um valor desprezível, é um valor interessante, né? É um valor muito interessante. Então, veja, esse é o mínimo, tá, pessoal? Esse daqui é o mínimo. Então, o parecer jurídico é um produto importante. É um produto importante não só para o consulente, que terá respondido a uma indagação sobre um caso que lhe foi apresentado, como também é muito importante do ponto de vista, vamos chamar assim, financeiro para o advogado. Né? Por quê? Porque este parecer escrito, repito, pessoal, vejam só como começa isso daqui, escrito. Né? Dá ao advogado, ao inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, um mínimo de honorários profissionais, que é o R$ 1.688,18. Vamos lá. Item 99. Esse daqui está relacionado à parte de advocacia extrajudicial. Hora técnica de trabalho. Hora técnica de trabalho. Nos contratos onde sejam fixados honorários em função do tempo trabalhado, o mínimo de R$ 245,85 por hora. Vamos lá, pessoal. Vamos pontuar aqui, eu gosto sempre de deixar claro para não ter dúvida nenhuma. Número 1, quando eu posso cobrar honorários de pareceres que emito? Sempre quando forem convencionados. Então isso é muito importante. Contrate honorários primeiro. Estes honorários vão, obviamente, no caso de pareceres, ter um valor mínimo, que é R$ 1.688,18. Isso daí quando o parecer for escrito. No caso específico, né, de você também pode ter uma outra questão, que é uma fixação de honorários em função de tempo trabalhado, que seriam R$ 245,85. Eu, particularmente falando, eu acho que como nós temos um honorário bem específico para parecer, ou seja, está aqui, ó, parecer escrito, o mínimo R$ 1.688,18, eu prefiro que o advogado sempre vá balizar o seu pagamento pelo item 98 e não por hora trabalhada. Veja, isso daí não é uma questão a ser, um dogma, uma verdade absoluta. Por favor, não é o advogado, mas eu acho que como há um dispositivo em que você tem está bem específico para parecer escrito, então eu acho que a gente pode cobrar pelo 98. Lembrando sempre que o mínimo está relacionado a R$ 1.688,18. Aqui, obviamente, o advogado tem que conversar muito com o seu cliente, porque às vezes a indagação dele, do ponto de vista financeiro, não tem tanta expressão assim. Então, na realidade, a informação que o advogado vai trazer e a vantagem que irá trazer a pessoa ao consulente, muitas vezes até pode ser menor do que R$ 1.688,18. Então, é uma avaliação que o advogado tem que fazer antes, dar uma valoração daquilo que a pessoa está perguntando e deixar explicado a ele que, então, precisa ser alguma coisa realmente que tenha uma expressão econômica um pouco mais interessante, ou que seja de um valor inestimável, né? Então, aí vai compensar o pagamento desses honorários mínimos descritos na tabela de honorários da OAB São Paulo. Bom, vamos em frente. Eu vou me permitir, hoje eu vou ter que, tá? Por favor. Então, assim, eu só quero informar a vocês que nós temos algumas pessoas presentes, mas eu vou responder só ao final da aula, porque eu não gostaria aqui de trabalhar e interromper o discurso aqui, mas depois nós estaremos vendo as informações. Vejam só, pessoal, eu gosto de dizer sempre o seguinte: ao ser contratado como advogado,
ou qualquer profissional, médico, advogado, dentista, veterinário, engenheiro, enfim, qualquer corretor, não importa a sua profissão, todas as profissões são dignas, o trabalho é absolutamente maravilhoso, é um dom de Deus. Agora vamos observar o seguinte: para que este trabalho tenha um valor, para que esse trabalho realize um objetivo, é necessário que esse trabalho esteja pautado, esteja fundamentado numa organização, esteja fundamentado numa técnica. Aliás, se você for observar o nosso nome, que é o advogado, ele vem do latim advocare, ou seja, para falar. Então, se você for observar bem, a profissão do advogado é uma profissão que ele vai intermediar um pedido de uma determinada pessoa relacionado, no caso específico do inciso 1 do nosso trabalho, relacionado ao Poder Judiciário. Então, se você, abstraindo de qualquer situação, esta pessoa que não é capacitada, ela não pode sozinha lá no fórum bater na porta e pedir. Ela precisa do advogado pela capacidade postulatória. Então, por quê? Porque as normas jurídicas, porque o mundo jurídico vai pegar este pedido desta pessoa que tem interesse na prestação jurisdicional e vai adequá-lo a várias exigências legais, técnicas, em que este pedido vai ter que ser revestido, vamos chamar assim, de várias formalidades para que ele possa ser apreciado pelo Poder Judiciário. Isso daí é uma organização, há toda uma metodologia nisso daí, há todo um método. Então, lógico, o trabalho de consultoria jurídica do inciso 2 que nós vimos, do artigo 1º do nosso estatuto, também está relacionado a essa questão. Se vocês observarem bem, não há, e aqui em qualquer outra profissão, nada que possa ser feito com desorganização. Tudo tem que ser feito muito organizado, tudo tem que ser feito muito dentro de técnicas, dentro de parâmetros pré-concebidos para que o trabalho possa ter um resultado prático importante. Então, vejam só, é lógico que aqui nós estamos trabalhando mais num aspecto geral de organização, mais num aspecto geral de técnica, de método. Então, nada mais importante do que nós lembrarmos o quê? O discurso do método, de René Descartes. Veja só que interessante, eu fiz questão de trazer aqui, e cito a fonte ali embaixo, por quê? Porque na nossa vida tudo tem que ser muito bem organizado. Daqui a pouco nós vamos verificar que um parecer não pode ser dado de qualquer maneira. Um parecer não pode ser dado de qualquer jeito, de forma desorganizada. Ele tem que atender a algumas exigências normativas. Então, isso nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Porque ele precisa de um método. Porque este trabalho é um trabalho científico, é um trabalho de um profissional. Então, ele vai ter que trabalhar em cima de um método, vai ter que trabalhar em cima de um preceito importante, não é? Então, vejam só, eu gostaria que nós verificássemos aqui, eu vou me permitir ler aqui, só para a gente poder compreender essa parte. O que aconteceu? Uma visita à Alemanha, o René Descartes, ele ficou isolado numa sala de quartel e aí ele intuiu, foi uma intuição dele. Qual foi? 4 preceitos fundamentais do método, que eu acho muito importante, de uma maneira geral, nós trabalharmos aí neles para a elaboração dos pareceres. É óbvio que depois nós temos as técnicas relacionadas também, que nós vamos ver daqui a pouco. Jamais acolher alguma coisa como verdadeira, que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isso daí já parte de um juízo filosófico da pessoa. Por quê? Porque muitas vezes o universo já demonstrou para nós que as verdades não são absolutas. Tudo pode ser questionado. Cada um de nós tem a sua verdade. Isso é muito importante na elaboração do parecer. Qual é a verdade que o advogado mais se espelha? A verdade legal. Por quê? Porque a lei, uma vez publicada e passada a vacatio legis, ela o quê? Ela obriga a todos, ela tem esse efeito erga omnes, Ela vai balizar o nosso dever ser. Então, aí especificamente, nós podemos trabalhar que enquanto a lei vigorar, ela é, entre aspas, uma verdade jurídica. Então,
no nosso caso específico, você vai dizer o seguinte, olha, esta posição é verdadeira. Como eu não conheço ela completamente, eu não posso emitir um valor de que ela é verdadeira. Eu preciso de conhecer, né? Aí ele coloca, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. Volto a insistir, né? A gente está trabalhando como elaborar um parecer. Se você não tiver aptidão para dar o parecer, não dê. Se você, por exemplo, for consultado, um exemplo, sobre uma área da qual você não milita como advogado, por favor, apenas um exemplo. Se você é um advogado civilista e você é consultado sobre uma questão previdenciária ou sobre uma questão tributária, e você vai emitir um parecer, você deve fazê-lo de forma muito cuidadosa e evitar essa precipitação. Por quê? Porque quando nós emitimos um juízo de valor para o nosso consulente, ele parte do princípio de que nós vamos levar a ele uma verdade. Então, assim, eu acho que a parte mais importante é você, como parecerista, ter a exata compreensão daquilo que você vai colocar no papel. Que você já tenha avaliado cuidadosamente aquela consulta, já tenha extraído dela todos os elementos que são necessários para a formulação do seu parecer, da consulta que lhe foi dada. E de nada incluir em meus juízos coisas que não são tão claras e tão distintamente ao meu espírito que não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Então, esse é um primeiro ponto. Primeiro ponto que eu acho que é importante daqui, cuidado, evitar a precipitação e ser preventivo. O parecerista, ele é muito cuidadoso. Número 2, dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quanto possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. Isso nós já realizamos no nosso dia a dia jurídico. Às vezes o nosso cliente ele nos traz um problema que ele é cheio de detalhes. Começa lá com uma briga do casal e vai até mesmo a destinação de um imóvel, da venda de um imóvel, enfim, ou de uma questão relacionada a um filho. Então, quando a consulta chega ao advogado, ela chega com várias informações de fatos que é necessário que ele tenha muito cuidado. É necessário, então, que ele faça esse parcelamento tanto quanto for possível, não é? E quantas vezes for necessário para que ele possa emitir um juízo de valor em relação à consulta que lhe foi feita de forma importante. Não é? Veja, não é que eu queira dizer que René Descartes é o melhor para... Não é o fato. Mas ele traz algumas informações que, de repente, eu posso usar no meu dia a dia relacionado ao parecer. Mas eu trouxe ele mais para nós discutirmos essas questões. 3, nós já estamos aí no finalzinho. Conduzir por ordem meus pensamentos. Isso daqui se chama concatenação jurídica. Se o advogado não tem, o advogado se perde. É necessário que você tenha um começo, um meio e um fim de raciocínio. Porque qualquer erro que você tiver, ou qualquer ponto da análise jurídica que você pular, você pode faltar algum determinado elemento que lá no finalzinho vai fazer diferença na consulta jurídica, vai fazer diferença no parecer jurídico, vai fazer diferença na sua posição. Então, é muito importante, em primeiro lugar, organize os seus pensamentos. Não deixe eles absolutamente soltos. Eu como professor, professor universitário, professor de pós-graduação, coordenador de curso de pós-graduação, eu oriento muitas monografias, oriento os TCCs, e eu sempre digo ao aluno, professor, estou tendo muita dificuldade para escrever, está tudo muito confuso. Eu falo, olha, em primeiro lugar, você precisa de fazer o sumário. Se você não fizer o sumário, você não consegue escrever. Por quê? Porque fica tudo no espaço, fica tudo muito solto. Então é necessário que você faça o quê? Que você ordene estes pensamentos. Como é que eu consigo ordenar este pensamento? Muito simples, não é? Como? Organizando. Não é?
começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. Então, esta organização, esta condução de ordem de pensamento é muito importante. Quarto ponto, fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Esse é o ponto mais importante para o parecerista. Na realidade, os colegas que estão me ouvindo, vamos trabalhar uma questão que nós temos muito no nosso escritório. Nós elaboramos uma determinada peça jurídica, uma contestação, uma petição inicial, enfim, um recurso especial, e você escreve. Aí no dia seguinte você volta e vai ler, não, eu vou inserir alguma coisa, eu vou mudar aqui. Aí volta. Nossa, eu estou esquecendo alguma coisa. E aí volta. E a cada revisão que você faz, você acaba verificando que uma frase não está bem colocada, não é? Que falta alguma informação jurídica importante, que o seu pensamento jurídico não está concatenado, não está organizado. Então, é muito importante que o parecerista, ao elaborar o seu parecer, faça, no mínimo, 3 revisões. 3 é o mínimo. Eu digo que deve haver mais revisões, mas 3 é o mínimo. Por quê? Para que você verifique, não é, se nessa concatenação dos seus conhecimentos, nesta elaboração desse parecer, você não tenha omitido nenhuma informação importante, não tenha omitido nada que aquele consulente possa querer conhecer, da qual você, omitindo, deixou de que ele tomasse conhecimento. Vejam só que interessante, ali tem alguns aspectos mais filosóficos que eu não gostaria de entrar, mas eu costumo dizer sempre o seguinte: todas as vezes que for possível relacionar a gramática à matemática, ou seja, a organização, a uma cadeia lógica, enfim, a como é organizada a matemática, eu acho que o caminho é esse mesmo, e ele traz essa informação. Vamos então para o próximo slide. Gostaria muito de elaborar um parecer. Bom, então eu vou pegar uma folha e vou elaborar de qualquer jeito. De maneira nenhuma você fará isso. De maneira nenhuma. Nós já verificamos aqui que o parecer deve ser dado a partir de um método. Que o parecer deve ser dado a partir de questões técnicas. Parecer é um trabalho jurídico que será cobrado. Vimos aqui, inclusive, qual é o valor mínimo que pode ser cobrado por um parecer escrito, por um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, lógico, eu estou colocando aqui um resumo. Não dá para trabalhar todos os aspectos aqui, mas você deve observar que na elaboração do parecer, o que se pede é que você observe as regras da ABNT para os trabalhos de monografia, dissertação e teses de doutorado. Isto é, quando você for elaborar um parecer, você deve ter a observância daquelas mesmas técnicas, é óbvio que atualizadas, de quando você terminou o seu TCC da faculdade. Na época que teve TCC, na minha época não tinha, não é? Nem concurso da OAB tinha na minha época. Nós já saíamos da faculdade com a nota da pasta e já pegávamos a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, sem a realização de prova, não é? Mas hoje ela existe, não é? Mas olha que interessante, então é necessário que o papel seja A4. Não, mas o escritório, eu tenho... Por favor, um parecer jurídico é feito a partir de técnica. É feito a partir de método, é feito a partir de ordens emanadas ou orientações emanadas da ABNT. Então, eu gostaria muito que você as observasse, pelo menos isso daqui, né? Os espaços, usar preferencialmente o espaço duplo. Eu não aceito, Durval, não aceito, porque me cansa muito a leitura daquilo compactado. Então, quando você espaça as linhas, a leitura fica mais agradável. Ela flui melhor. Então, por isso nós pedimos o espaço duplo ou 1,5, mas nunca junto, nunca compactado. Nas citações até 4 linhas, você vai usar o aspa
aspas e o espaço iguais ao texto. Né? A gente já sabe. Então, você tem 2 pontos, já começa e termina ali mesmo. Nos casos de mais de 4 linhas, você vai reduzir, você vai passar para o parágrafo seguinte, fazer um recuo, enfim, e trabalhar margens. Superior esquerda, 3 centímetros, inferior direita, 2 ou 2,5. Tá? A paginação sequencial ao alto, né? E à direita da folha, isso é importante, em algarismos arábicos, tá? E não romanos. Tá? Então não é aquele inciso 1, inciso 2, não é aquele lá não, é o arábico mesmo, é aquele que a gente aprende na escola, né? Que é usado fora do mundo do direito. Aparecendo a indicação e contando as páginas a partir do texto. Tá? A bibliografia, os anexos, apêndice, glossário, índice, devem ser incluídos nas numerações sequencial das páginas. Então, essas normas, eu quero relembrar ao pessoal que está me assistindo e ao pessoal que está aqui, na realidade, estas normas são normas para os trabalhos de monografia, dissertação e teses de doutorado, né? Mas são usados para pareceres. As orientações emanadas para a BNT são usadas também para pareceres. As letras, usar um tipo de letra que seja de fácil leitura. Ele recomenda o Times New Roman ou o Arial. Evite usar itálico no texto. Itálico é que é deitado. Usar somente em termos científicos e palavras estrangeiras. Então, quando um termo for muito científico, me diz aí um termo muito científico na área do direito, alvéolo abandonado. Que é rio seco. Rua, nós usamos leito carroçável. Então, quer dizer, estas são informações científicas um pouco distantes da pessoa comum, do ser humano comum. Então, é importante, se você for utilizar uma expressão científica que não é muito costumeira, então aí você pode usar aí o itálico, né? E, lógico, as palavras estrangeiras nelas, no nosso caso específico do direito, as expressões latinas, também você vai utilizar o itálico. Então, vamos lá. Para a elaboração do parecer, preferencialmente, então, vamos usar o que? As normas da ABNT. Isso daqui é só um exemplo. Nós temos muito mais orientações relacionadas a um trabalho de elaboração de um texto, mas fica aqui as principais. Vamos passar para algumas dicas de elaboração de um parecer. Veja só algumas dicas. É lógico que você pode ter a tua técnica, pode ter o teu método. Primeiro e o mais importante de todos, seja objetivo. Se nós lembrarmos de alguns livros de doutrina que nós lemos quando fomos estudantes de direito, você vai se lembrar. Vai chegar no meio do capítulo, você vai falar, meu Deus, o que eu estou lendo mesmo? Por quê? Porque a forma da pessoa elaborar, ela roda, e acaba o quê? O leitor, o consulente, aquele que precisa da informação pela qual ele paga, ele não consegue entender. Por quê? Porque é confuso, porque há rodeios, porque fica numa espiral. Então, seja objetivo, seja objetivo. Eu acho que a principal qualidade de um parecerista é ser objetivo. Pessoal, eu estou dizendo isso daqui de cátedra. Na minha vida, eu tenho mais de 5.000 pareceres. Eu fui parecerista do Banespa durante muitos anos. Então, eu tenho muitos pareceres, muito. Então, mas eu sempre me pautei por isto, objetividade. O consulente paga para que você informe a ele o que for estritamente necessário. É óbvio, além de ser objetivo, é necessário ser organizado. Vamos lembrar algumas informações que o método nos trouxe de René Descartes. Qual for? Que você deve ser organizado, que você deve concatenar as suas ideias, que você deve colocar no parecer uma sequência lógica. Aqui, olha. Trabalhando de uma forma que a pessoa, que o leitor, que é aquele que pagou pelo seu parecer, que é o consulente, ele vai pegar aquele parecer, vai dar uma lida naquele parecer e vai falar, puxa vida, isso daqui tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, esta é a sequência lógica. Por favor, retidão gramatical. Não, mas olha, eu não sou professor de português. Não, ninguém está exigindo que você seja professor de português. Por favor,
Professor de português, alguém que realizou outro curso, chama letras. Nosso caso, nós somos advogados. Nós passamos por um outro curso científico chamado direito. Mas é óbvio que o advogado, que é aquele que é pago para falar, a advocare, ele tem que ter uma retidão gramatical. Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ter um português interessante, um português técnico, um português correto. Porque, principalmente por um fato, quando você erra muito ou tem um determinado cacuete, a pessoa para de ler e fica prestando atenção nos seus erros. Nossa, peraí, o que esse advogado mesmo está falando? Mas ele erra tanto português que eu já não estou mais prestando atenção no texto. Eu estou prestando atenção nos seus erros. Então, é muito importante que, ao final do trabalho, aquelas 3 revisões mínimas que eu pedi para você, uma delas seja relacionada a quê? A retidão gramatical. Isso não é tão difícil? Eu recomendo, no caso específico aqui para vocês, não querendo fazer propaganda, mas existem alguns manuais muito interessantes, manual de redação e estilo, por favor, sem querer fazer uma propaganda, mas eu gosto muito do Estadão. É um manual que ele não é carregado de coisas de sinônimo, de verbo, de questões. Não. Ele te ensina a escrever corretamente. Ter uma postura gramatical. Chama Manual de Redação e Estilo do Estadão. É um livro interessante para você ter, viu? Segundo lugar, escrever na sua língua pátria. Isto é, por que na língua pátria? Porque é bonito? Porque não, para que a pessoa compreenda. Seu consulente vive aqui. Então é muito importante que o seu parecer, ele tenha essa língua pátria aí como uma base. Então você vai usar o estrangeirismo, você vai usar as expressões latinas de uma forma homeopática, não vai... calma. Ele não está interessado numa linguagem rebuscada, ele está interessado numa linguagem que ele possa entender, que seja objetiva, que venha numa organização, numa sequência lógica, com retidão gramatical e na língua que ele entenda. Ajuste de linguagem ao cliente. Isso daqui eu acho importantíssimo. Eu que sou professor, e professor já há vários anos, mais de 2 décadas, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: é muito importante você ajustar a linguagem. Se você for dar uma palestra para advogados, a linguagem é para o advogado. Se você for dar uma palestra para corretores de imóveis, a palestra deve ser ajustada, a sua linguagem deve ser ajustada àquele público. Então, o parecer escrito é a mesma coisa. Na realidade, você deve ajustar a linguagem ao cliente. Você fala assim, eu conheço esse cliente. Eu sei como esse cliente gosta. Então, se você procurar, além de todas essas dicas que eu dei, também ajustar a linguagem do parecer, de uma maneira que ele compreenda ainda mais fácil, para ele vai estar ótimo. Porque qual é o objetivo do parecer, pessoal? É responder a uma indagação do consulente. O consulente deseja de você uma informação e paga por isso. Então, você tem que entregar o produto que foi adquirido. E o produto foi adquirido tem que estar o quê? Claro. De modo que ele entenda. Esse é o sucesso do parecer. Tá? Os anexos. Por favor, se você for fazer menção a uma legislação, a uma fotografia, alguma coisa, não faça a inserção no texto. Veja anexo 1. Então, é lá no anexo que você vai compilar tudo aquilo que não está relacionado ao desenvolvimento do seu raciocínio jurídico. Por quê? Porque se você for inserir tudo aquilo que não está relacionado à resposta da pergunta à pergunta, aí vai ficar difícil. Então, ele quer um começo, um meio e um fim. E depois, aquilo que for importante, como uma foto, um desenho, enfim, um organograma, no anexo, ao final. Ele não vai achar ruim parar a leitura e ir lá no anexo, dar uma olhadinha e voltar e continuar. Não vai truncar o texto. Próximo slide. Utilização de vocativos adequados. Isso daqui é de sumíssima importância. Recentemente, um delegado de polícia se insurgiu contra um ofício que foi endereçado a ele
com o seguinte vocativo, ilustríssimo. Não, mas não é mais ilustríssimo. Vocativo agora para delegado de polícia é excelência. Então, veja só, a senhora diz, não, mas ele não está exigindo demais. Dou total apoio a esse delegado de polícia. Ele exige que ele seja tratado com o vocativo adequado. Se o vocativo dele, do ponto de vista gramatical, for excelência, é como excelência que ele deve ser tratado. O Papa, sua santidade. Então, por quê? Porque se você não trabalhar o vocativo adequado, você desmerece a pessoa. Você não dá àquela pessoa o merecimento que o vocativo trouxe. Então, se o seu consulente for alguém tão importante que precise de um vocativo, por favor, vamos utilizar o vocativo adequado em todo o texto. Evitar pessoalidade desnecessária. Mas isso daí eu acho extremamente importante. Então você está lá no meio do texto, agora você vai colocar assim, agora vamos trazer uma posição de um autor que eu odeio. Mas peraí um minutinho, o consulente não quer saber se você odeia aquele autor direito. O consulente, ele não está interessado nas suas questões pessoais. Ele está interessado na sua impessoalidade. Ele está interessado na forma como você conduz o parecer jurídico, sem trazer para esse parecer jurídico a sua pessoalidade. Muitas vezes ela é importante, como no final. Minha posição é essa. Bom, isso é uma pessoalidade. Aliás, é essa o que ele te pediu. Doutor, qual é a sua posição sobre esse assunto? Toma o dinheiro e me dá essa posição por escrito. Esse é o parecer. Então, a pessoalidade, ela deve ter e ela é necessária. Agora, por favor, eu estou falando aqui da pessoalidade desnecessária. Aquela pessoalidade que não tem nada a ver com o objeto da consulta. Então, por favor, vamos evitar essa emissão de juízos desnecessários no meio do parecer. Próximo, fontes autênticas. Muita gente fala assim, fica citando autores da internet, não sei o quê. Num parecer, impossível. Ou você tem o livro ou você não faz. Ou aquele lugar onde você buscou aquela fonte é de absoluta segurança. Por quê? Porque hoje em dia a internet nos trouxe assim muita coisa boa. Hoje nós conseguimos, principalmente para mim que nasceu sem isso daí, né, eu me acostumei com a internet no começo um pouco refratário a ela, mas hoje ela vive conosco, faz parte do nosso mundo. Agora tem muita coisa na internet que não presta. Tem muita coisa na internet que não é uma fonte autêntica. Tem muita coisa na internet que o cara diz que é da pessoa e não é da pessoa. Diz o professor Durval isso. Eu nunca disse isso. Então, assim, é importante que, então, ao invés de consultar aquela fonte, você compre o meu livro. Não estou fazendo aqui uma propaganda, eu estou falando para você, no seu parecer, utilizar isso daí. Então, se você é parecerista, tanto é verdade que o parecerista, qual é o principal investimento que ele tem que ter? Uma boa biblioteca. E sempre atualizada. Por quê? Porque esta fonte autêntica é uma das razões do sucesso do seu parecer. Próximo, observar a destinação. Então aqui é muito importante, olha. É comercial? É judicial? Isto é, ele vai usar aquele parecer comercialmente falando? Aquele parecer, por exemplo, é relacionado a uma briga, a um conflito de sócios numa sociedade empresária? Aquele parecer será utilizado para uma determinada orientação de como é que a empresa deve conduzir o controle dos seus contratos? Então, ele é um parecer jurídico comercial, mas tem muitos pareceres que a pessoa pega o seu parecer e leva para dentro de um processo. Então, qual é o objetivo do parecer? O objetivo do parecer é pagar por ele e levar a posição daquele advogado ilustre, daquele advogado que é um advogado que tem uma bagagem, que é muito respeitado pelo Poder Judiciário, a posição dele em relação ao assunto. Para o quê? Para auxiliar o juiz de direito no fortalecimento das suas convicções para a aprovação da sentença. Então, você tem que ajustar de novo aqui o seu discurso, né? Próximo, pessoal, codificar esse documento. Com o quê? Com número, com data, com códigos de assunto. Isto é, o seu parecer, ele vai ter que ter parecer número 01. Daqui a pouco eu vou trazer um parecer aqui para nós finalizarmos esta aula.
Do outro lado, qual é o código? Isto é, sociedade empresária 01, família 02, imobiliário 03, penal 04, enfim, esta codificação quem dá é o parecerista. É você que vai codificar para que depois fique fácil de você localizar estes pareceres no vosso escritório. Como eu disse a vocês, eu fui durante muitos anos advogado do Banespa, na época que o Banespa existia como pessoa jurídica. Então, como já há algum tempo já, dentre os pareceres que eu tinha, eu trouxe um aqui da Unital, que é a Universidade de Taubaté. Né? Na época, então, se colocou Jurid, que era o departamento jurídico, que é onde foi emanado o parecer. Qual é o órgão técnico que elaborou o parecer? A Jurid. O código do parecer. E o número. Né? Quem é o consulente? No caso aqui era o DEMAC, que era o Departamento de Marketing. Equipe Universidades. Qual é o assunto? Outros assuntos do banco. Patrocínio do Banespa ao vestibular da Unital. E uma questão de legislação eleitoral, que é uma autarquia municipal. Então, veja lá, possibilidade. Então, era possível o Banespa investir. Por quê? Porque, como vocês sabem, e para o advogado daí fica fácil, nós lemos a ementa do acórdão. Para o quê? Para saber se aquele acórdão nos interessa ou não. Dependendo da ementa, o que a gente fala? Não tenho nem interesse, isso aí pula. Então, aqui é a mesma coisa, o assunto é a sua ementa. Então, o consulente é o DEMAC, mas quem é o interessado pelo que eu disse? A Unital. E agora, para nós encerrarmos, eu não vou ler aqui, isso aqui não é o termo, mas isso sim, eu vou ler o começo e o final para vocês, e o meio com as dicas que eu dei hoje você vai trabalhar. Olha que interessante, você vai sempre começar assim, ó, consulta-nos o departamento de marketing sobre esse assunto. Não é? E aí vem, não é, as informações. Então, sempre começa assim, ó, consulta-nos. Consulta-nos a empresa tal sobre o assunto tal. E o final, né, nós realizamos o nosso juízo de valor e colocamos, diante desse quadro, entendemos sustentável isso. E colocamos, no meu caso específico, como eu tinha um chefe, como eu tinha alguém que iria assinar o parecer comigo, eu colocava a sua superior deliberação. Normalmente você coloca assim, para encerrarmos, subcensura. Por que subcensura? Por quê? Porque a posição do advogado é uma posição que é iuris tanto, ela pode ser trabalhada por outro colega e fala assim, olha, o que o Durval disse eu não sustento, eu sustento de uma maneira diferente. Então, assim, o parecer jurídico, direito não é matemática, o direito tem várias frentes, vários parâmetros, vários pontos que divergem muito. Então, não é uma ciência exata. Então, no final, ao emitir o meu juízo de valor relacionado ao assunto que me foi consultado pelo consulente, eu sempre termino, né, sob censura. Ou seja, que amanhã ou depois alguém possa me censurar. Mas veja só, essa é a minha posição. Então, eu vou agora responder algumas questões, né, daqueles que estão presentes. Eu agradeço mais uma vez a vocês de casa por prestigiarem o Legale e mais este curso jurídico de 50 minutos, como elaborar um parecer, e espero que as informações que eu trouxe para você hoje sejam de grande valia na condução do seu trabalho no seu escritório. Tenham todos aí um ótimo 2015, não é? Nós já estamos entrando aí neste ano, e que tudo dê certo. Sucesso a vocês e até o próximo curso.